Olá pessoal, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de manutenção de peso, né? Ou quando a gente faz, por exemplo, um regime, emagrece, né? Ou através da nutrição, né? Ou junto com atividade física, mas assim, qual que é o grande problema dessas pessoas que emagrecem, né? É o depois, que seria a manutenção do peso. A gente tem um ativo que a gente comprou já há algum tempo, chama Metabolide, né? O nome lembra de metabolismo, né? Porque é o Metabolide, metabolismo. Por quê? Porque na realidade é isso mesmo que ele acaba fazendo, né? Ele é um ativo, ele tem esse nome porque ele é uma composição de várias plantas, né? Vários extratos vegetais padronizados em componentes químicos, né? Então é uma associação de plantas, ou seja, é um ativo fitoterápico que tem a atividade de aumentar a saciedade e promover a termogênese, que a gente fala. O que seria isso? O aumento da queima de gordura. E esse metabolide, ele é conhecido, né, se a gente for pesquisar aí pela internet, né, ele vai falar assim, metabolide, ele dá o efeito Browning. O que é isso, Browning? Browning de marrom, né? Então, assim, ele tem a capacidade de transformar a gordura em gordura bege, que é muito próxima dessa gordura marrom. E qual que é a diferença? Nessa gordura marrom, o que acontece? A gente tem uma quantidade de mitocôndrias, né? Quem estudou biologia vai lembrar, lembra da mitocôndria? É aquele componente que está dentro da célula que produz oxigênio e dá energia para esta célula. Como nessa gordura marrom, então, a gente tem uma quantidade muito maior dessas mitocôndrias, o que elas ajudam a fazer? A promover a queima desta gordura, então usar essa gordura, transformar essa gordura em energia, e isso faz com que a gente quebre essa gordura de uma forma mais rápida, ou seja, esse metabolide, ele tem então essa propriedade de transformar a gordura nossa normal, que às vezes a gente lembra gordura, o que a gente pensa? Naquela gordura esbranquiçada, meia amarela, né? Em gordura bege, porque assim tem a capacidade de aumentar essa quantidade de mitocôndrias, fazendo com que essa termogênese seja ativada. Então, ou seja, a gente tem uma quebra de gordura maior, né? E não um acúmulo dessa gordura que daí vai ficar acumulada dentro do nosso organismo e aí fica guardada e dando aquelas efeitos ruins que a gente não gosta, né, de pochete, ou até mesmo de uma celulite. Então o metabolide, ele surgiu na realidade, esse ativo, para quem quer fazer a manutenção do peso, né? Não que a pessoa não possa utilizá-lo para o emagrecimento, ela vai usar também, pode usar também para emagrecer, mas é mais para quem assim já atingiu o peso e quer fazer a manutenção. E por essa propriedade, né, de aumentar a termogênese, então ele acaba também aumentando a saciedade. O principal efeito do metabolide é aumentar a concentração de um componente que nós temos que chama GLP-1, que é o glucagon-like peptídeo. Essa substância, ela possui um efeito anorexígeno. O que é isso? Tira o apetite, né? Então, aumentando os níveis desse GLP-1, a gente tem menos fome, né? Come menos. E uma outra propriedade bastante interessante do metabolide é que ele diminui a grelina, que é um outro componente que a gente tem lá presente dentro do intestino, que é o componente que aumenta o apetite, que faz que a gente tenha mais fome. Então, olha que coisa interessante, né? Então, aumenta o nível de GLP-1, que é um anorexígeno, beleza, é isso que a gente quer, né? Que fica sem fome, e diminui grelina, que é um componente que dá fome pra gente. Então, por isso que ele é um ativo tão bacana, de origem natural, e as doses de uso recomendadas a gente pode usar de duas maneiras, tá? Então, ou usando 500 miligramas uma vez por dia de manhã, então vai tomar isso, uma cápsula de 500 miligramas logo na manhã, e isso mantém durante todo o dia,
ou em 2 dosagens de 250 miligramas, aí tomando antes do almoço e antes do jantar. E com isso a gente tem a manutenção do peso. Eu confesso para vocês, desde que a gente trouxe esse ativo, né, o Metabolide, eu faço uso, né, eu tomo na hora do almoço e à tarde. E ele mantém mesmo o peso corporal, e o bacana também que acaba no controle da redução do colesterol ruim. Então isso também é bastante interessante. Então fica aí a nossa dica para esse ativo tão bacana aí que é o Metabolide.